Senhor presidente, nobres vereadores, quero começar a minha fala de hoje, até chegar à pauta nacional, perguntando a quem nos assiste nas diversas mídias, qual é o valor de um patriota? Quanto tem que ganhar para ser patriota? Porque num país com tanto caos, os jogadores de futebol que se apresentaram segunda-feira passada em Teresópolis, o primeiro assunto da pauta foi quanto ganhariam para vestir a camisa nacional. Representar o país, quanto eles ganhariam para isso? Chegaram a um acordo, e a nota não é minha, é do Edu Gaspar, que disse assim: eu não vou passar os valores, porque isso é uma questão interna, mas mudamos a forma de premiação para uma que consideramos mais justa, explicou o Edu Gaspar. Porque cada membro da comissão técnica e cada jogador receberá valor igual pela convocação. Então, o fato de serem convocados para vestir a amarela, num país que o salário mínimo não chega a R$1.000, para vestir a amarela, a camisa canarinho, e representar esse país pobre, de muitas necessidades, esses jogadores que são multimilionários, primeiro discutir o quanto vão ganhar, para depois entrar em campo. Estão esperando os 3 jogadores que estavam na final da UEFA para acertar os valores essa semana, já em território inglês. Isso é uma vergonha nacional. Isso é uma vergonha internacional. Porque o que os caminhoneiros estão fazendo é de um patriotismo sem par. Mas para isso chegar, para chegar onde se chegou, se passou por uma longa história que começa em 2006 com a compra de Pasadena. Quando a então conselheira da Petrobras, Dilma Rousseff, autorizou a compra de Pasadena por $360 milhões, 50%. E estão discutindo com os caminhoneiros o impacto que vai dar até o final dos 60 dias. Porque o preço da incompetência administrativa e da corrupção nesse país, quem paga é o povo trabalhador. E que é tão trabalhador que nesses últimos dias, não tendo gasolina, não tendo combustível, estavam se apinhando em ônibus para ir trabalhar. Não satisfeito, a Astra, que era uma empresa belga, que tinha 50%, 360 milhões, por 50% de Pasadena. Uma petrolífera quebrada, ultrapassada. E o objetivo estava lá, em 2006 estava lá, e ainda está, eu estava pesquisando no meu celular ali para voltar às notícias de 2006. E a Petrobras lançava nota dizendo que era para atender o mercado externo. O mercado externo, não atender aos brasileiros. Mas não satisfeito em gastar os $360 milhões, brigaram com a empresa belga e no contrato dizia que tinha que, se uma das partes brigasse com a outra, a parte que brigou tinha que pagar. E a empresa belga Astra, que tinha comprado por $42,5 milhões, vendeu o outro 50% para o Brasil, para a Petrobras, fechando um total de $1,180 bilhões.
Sabe por que o povo paga esse horror de gasolina, de combustível? Por causa da corrupção. Lá atrás, em 2006. Levou 12 anos para estourar no bolso do brasileiro, que vem devagarinho roendo o bolso do trabalhador. O transporte e os combustíveis. O que os caminhoneiros começaram pedindo foi a queda do PIS/COFINS. Só a queda do PIS/COFINS. Se caísse os dois, já daria uma suavizada na tributação, que é absolutamente alarmante. Eu fico imaginando, como professor de história, a vergonha que passaria Tiradentes no atual cenário brasileiro. Tiradentes passaria uma vergonha, porque Tiradentes estava reclamando de 1/5 da coroa portuguesa. 1/5 é 20%. Quem dera que nesse país se pagasse 20% de tributo. O trabalhador assalariado trabalha 5 meses para pagar tributos. O empregado sai o dobro para o empregador por tributos. E estourou porque eles não tinham mais como andar. Não pagavam mais o frete. O frete não conseguia manter o caminhão andando. E aí nós descobrimos que esses governos ficaram a vida inteira prometendo trens, e agora vem outra eleição, e vai aparecer de novo gente aqui no litoral falando do trem, ligando o litoral, que toda eleição aparece um para falar do trem bala de Porto Alegre a Torres. Não investiram nos trens. A Europa inteira, a América do Norte, países com seriedade no desenvolvimento, investiram em trens. Nós apostamos na corrupção. Indústria de pneus, de peças. Porque parece, após essa greve, senhores, essa paralisação, que nem greve não é, uma paralisação, parece, olhando os noticiários, parece que até 7 dias atrás, tinha médico para todo mundo. Parece que até 7 dias atrás, as estradas brasileiras eram espetaculares. Parece que até 7 dias atrás, as pessoas iam no médico e faziam a cirurgia que tanto precisavam. O exame que tanto precisavam. Estão iludindo a população. Porque não tinha exames há 7 dias atrás. Não tinha transporte 7 dias atrás. Não haviam cirurgias há 7 dias atrás. As pessoas morriam nas filas de hospitais. As pessoas ficavam 90, 100, 120 dias esperando uma consulta que não vinha. Familiares recebendo telefonema das secretarias da saúde após o óbito. Venha consultar, saiu essa consulta. Não, mas ele faleceu faz 2 meses. Esse é o Brasil da verdade. Esse é o Brasil da realidade do povo brasileiro. O que estão inventando, que está faltando isso, faltando aquilo, estão aproveitando esse movimento dos caminhoneiros para, mais uma vez, os políticos, de forma safada, enganarem a população para justificarem ali na frente que não tem por causa da greve. Eu fico pensando, e vou me indignando, que o MDB é governo. Eu aponto para os 2 vereadores do MDB, me perdoe, não é por falta de educação, é por hábito. Mas o MDB, houve um tempo nesse país, que eu vou ter que fazer um trocadilho, para que as pessoas que estão em casa, as pessoas que vão assistir esse vídeo, possam entender a minha indignação. Houve um tempo
em que as pessoas não escolhiam com quem iam casar. O casamento era arrumado e as pessoas se encontravam no dia do casamento e casavam. Esse tempo passou. Esse tempo passou e hoje as pessoas se conhecem, namoram, casam. Houve um tempo em que elegíamos o prefeito. Um minuto, vereador. Concluo. E o vice-prefeito. E aí era aquela situação do prefeito e o vice-prefeito tá sempre brigando. E aí terminou-se isso também. Não se elegeu mais para presidente, para vice-presidente. Era chapa única. Presidente e vice-presidente de livre e espontânea vontade, vereadores. E de livre e espontânea vontade, e não por falta de conhecimento, porque se conheciam há mais de 10 anos. Dilma Rousseff e Michel Temer fizeram a chapa e concorreram juntos sem ninguém obrigá-los. Foram para as urnas de mãos dadas. O problema é que, como diz o filme Dormindo com o Inimigo, quando adversários históricos fazem acordos para chegar ao governo, em dado momento esse acordo se rompe. E aí acontece o que aconteceu no Brasil. E quem está pagando a conta é o povo brasileiro. Que não foi às escolas, que não teve transporte, e que não irá nos próximos dias se tudo continuar do jeito que está. Presidente, eu poderia ficar aqui bem mais tempo, mas a tua cara, que não é bonita, me olhando desse jeito, eu vou dar por encerrado minha fala. Mas quero dizer ao povo brasileiro de que, lamentavelmente, mais uma vez, quem paga a conta é o povo trabalhador. Assim como na Inconfidência Mineira, quem pagou a conta foi um trabalhador, entrou para a história, mas foi morto. E herói morto. Quem perde é a família. Espero que o nosso país tome outros rumos. As eleições estão aqui. E tem que olhar quem está com o MDB, que agora trocaram de nome. Onde está o PSB? Onde estão os P's todos? Saber como votaram. Porque só para encerrar, presidente, em dezembro de 2017, em dezembro do ano passado, o povo tem que saber isso. Eu até anotei aqui. Em dezembro do ano passado, anotei aqui o número que o Congresso Nacional, deputados e senadores votaram. Portanto, o MDB não votou sozinho. Sozinho ele não votava, não aprovava. Uma medida provisória isentando as petrolíferas que não fossem do Brasil. Foram bilhões e bilhões de dólares de isenção para fora do país. E agora estão querendo discutir centavos com os motoristas de caminhão. Muito obrigado, senhor presidente.